Senhoras e senhores, boa noite. Vocês estão bem animados, felizes? Dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Quero agradecer ao pastor José Valandro a honra e o privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês e dizer que hoje eu saí bem cedo para não acontecer o acidente que aconteceu da última vez. Quem aqui já me conhece, já assistiu alguma palestra minha? Levanta a mão. Quem não conhece, não sabe quem é esse cara que está aí na frente falando. Tá bom, a gente vai resolver esse problema nos próximos minutos. Bem, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor, escritor. Sou juiz na 4ª Vara Federal de Niterói desde 1993. Eu já sou juiz, então, há 23 anos. Quando eu entrei, era o juiz mais novo da Justiça Federal. Entrei aos 25 anos, então, logicamente, se faz a conta, eu estou com 48. Tenho a honra de, graças a ter uma equipe muito boa, eu sou... Junto com a minha equipe, nós estamos em primeiro lugar em produtividade lá na Justiça Federal. Então, a gente produz cerca de 40% acima da média, apesar de a gente ter o mesmo número de funcionários e de computadores. Isso não é mais do que a minha obrigação como cristão, porque a minha obrigação como juiz é ficar na média. Se eu ficar na média, ninguém vai reclamar de mim. Mas a minha obrigação como cristão é ser acima da média. E aí você vai falar, base bíblica para isso? Mateus 5,16. Deus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São duas coisas. Primeiro, você tem que ser brilhante. Você tem que fazer coisa boa. E segundo, quando você for elogiado, e se você fizer coisa boa, você vai ser elogiado, você tem que dizer assim, eu dedico isso a Deus. Isso é um pouco antipático às vezes, porque tem muita gente que prefere que você não fale em Deus, tem muita gente que prefere colocar Deus num gueto. E se você for educado, eu acho que você não precisa botar Deus no gueto. Isso também está em Deuteronômio 8, 17 e 18, que diz, quando você conquistar as riquezas, não diga a força do meu braço me conquistou essas riquezas, mas diga, o Senhor deu força ao meu braço. E tem muita gente dentro de igreja que acha que Deus não ajuda, que Deus tem mais o que fazer. Então, acha que é só o seu braço. E tem muita gente dentro de igreja que é o contrário. Só quer ficar orando e pedindo milagre e não quer trabalhar. Então, ele pede para emagrecer, mas não caminha, nem segura a boca. Ele pede para passar no Enem, no vestibular, mas não estuda. Ele pede para ter uma promoção, mas não é um bom funcionário. Então, a grande colocação é, Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Bem, mas eu estava me apresentando. Então, sou juiz lá em Niterói, sou professor. E essas coisas eu digo para me apresentar a você. Mas o que dá autoridade do que eu vou falar aqui não é se eu sou juiz, se eu sou doutor ou não. Mas se tiver em consonância, em concordância, em coincidência com a Bíblia ou não. E esse é um erro que as pessoas cometem lá fora. Porque alguém é famoso, porque alguém joga bola muito bem, porque alguém foi o atleta do ano, porque alguém ganhou um campeonato, porque alguém vendeu tantos CDs, as pessoas tomam essa pessoa como referência e como conselheiro para coisas que não tem nada a ver. Eu gosto muito do Neymar, eu já fiz vários artigos falando sobre o Neymar e inclusive defendendo o Neymar algumas vezes que ele foi atacado, mas veja, o Neymar é uma referência em termos de fazer gol, de jogar bola, não em termos de corte de cabelo. Mas apesar disso, você vê que as pessoas imitam o corte de cabelo dele. E a gente tem que tomar cuidado na igreja para a gente não reproduzir este comportamento, que é um comportamento natural do ser humano,
Mas não é natural do crente, porque o crente tem que estar ligado em outras coisas. A Bíblia fala: examinai tudo e retende o bem. Então a Bíblia manda você examinar as coisas e reter o bem. Muito bem. As pessoas me conhecem muito como o guru dos concursos. É o primeiro guru evangélico do planeta Terra. E eu adquiri essa fama porque eu sou especialista em ser reprovado em concurso. Eu fui reprovado várias vezes, eu fui reprovado para o Colégio Naval, fui reprovado para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, depois fiz de novo defensor público e fui reprovado de novo, depois fui reprovado no concurso para juiz de direito, mas não desisti, estudei mais 1 ano e meio, 14 horas por dia, e ao final de 1 ano e meio fui lá fazer o concurso para juiz de direito mais uma vez, e então finalmente, depois desse esforço todo, fui reprovado mais uma vez. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. Então eu sei ser rejeitado, é uma técnica que eu domino. E depois de tanta reprovação, eu cheguei à conclusão de que não dava para mim, que eu não queria mais me submeter a isso, e que eu estava fora desse negócio. Que eu ia ou cuidar das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de meu pai, mas concurso eu não fazia mais. Esse plano teria dado certo se minha mãe tivesse fazendas. Ou se meu pai tivesse metalúrgica, mas não tinha. Eu devo confessar que eu nunca consegui perdoar papai por isso. Então, se eu continuei fazendo concurso, é porque era a melhor alternativa que eu tinha para conseguir o meu lugar ao sol. Então, quando eu cheguei a passar em concurso, foi depois de muito tempo, muita angústia, muita dificuldade. E é interessante que quando eu estava sendo reprovado nos concursos públicos, eu procurei os primeiros colocados, que eram os caras que sabiam passar, os que tinham tirado as maiores notas, e pedi socorro a eles, falando assim: pô, me ajuda, me ensina, eu quero passar em concurso, não estou conseguindo. E eles todos me deram uma resposta muito amorosa, muito calorosa, muito solidária, muito amiga. Um disse assim: se vira. O outro falou: dá teu jeito. O outro que eu procurei falou: isso é problema seu. O outro se impertigou e falou: faz o que eu fiz, vai estudar. Foi esse tipo de apoio que eu recebi, porque ninguém tinha tempo para os fracassados. Mas, como mamãe não tinha fazendas, nem papai metalúrgico, eu fui estudar, fui dar meu jeito e fui buscar o prejuízo. Então, depois de muito tempo é que eu passei em concurso. Só que aí, quando eu passei em primeiro lugar em vários concursos. Eu fui primeiro lugar no concurso para delegado de polícia, primeiro no concurso para defensor público, primeiro no concurso para juiz de direito, quarto para professor da UF, quinto para analista judiciário e oitavo no concurso para juiz federal, que é onde eu estou hoje. Eu estou em primeiro lugar em produtividade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a mesma pessoa que coleciona derrotas pode, se mudar alguma coisa, colecionar vitórias. Vitória e derrota não são pessoas, vitória e derrota são resultados. São fotografias de um determinado momento aonde você está ou não está preparado. E se você está colecionando vitórias e começar a descuidar, a ser arrogante, você pode ter o problema de colecionar derrotas. A recíproca também é verdadeira. Maior prova disso, Brasil 7-1. Perdeu de 7-1 para a Alemanha. Por quê? Porque achou que a vitória no passado garantia a vitória no futuro. Não garante. Você tem que continuar treinando, tem que continuar fazendo gol. Não importa quantos anos você dirige o carro. Se ele é um carro mecânico, quando você quiser trocar a marcha, você vai ter que colocar o pé na embreagem. Então, o sucesso é algo que você tem que estar sempre trabalhando, a ponto dos romanos. O romano não, o chinês tem um provérbio que diz: após a vitória, afia as facas. E tem muita gente aqui que está em situação boa, mas não está afiando a faca, está ficando arrogante, e talvez tenha vindo hoje aqui para você receber uma palavra: olha, lembra que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, apesar de ter 5 estrelas na camisa? Toma cuidado para você não passar pelo mesmo desdouro, pela mesma frustração, e para isso você tem que continuar cuidando daquilo que você tem, e a Bíblia fala isso. A Bíblia fala para você prestar atenção no estado das tuas ovelhas, porque quando você presta atenção no estado das suas ovelhas, você tem sucesso. Mas, muito rapidamente, eu só queria dizer como é que minha carreira foi construída. Eu passei no concurso. Depois que eu passei no concurso, tive inclusive a impressão de ter ficado mais bonito. Muito mais garotas as garotas começaram a me achar mais bonito. E eu sempre conto isso para, se você que está aqui, se você se acha feio,
ou se não é uma questão de opinião, é a realidade, você é feio mesmo, eu quero dizer para você que há esperança. Passe num concurso. Você vai ficar muito mais bonito. O coração alegre não formoseia o rosto, como diz a palavra. Pois é, a pessoa de bem-sucedida, a pessoa realizada, ela também vai ficar mais bonita, e eu espero que você tenha esse cuidado contigo. Mas resultado, eu passei no concurso, fui tocar minha vida, fui cuidar da minha vida de servidor público altamente qualificado. O concurso público é uma ótima oportunidade, hoje paga salário de 5, 7, 10, 15, 20 mil reais por mês, sem te mandar embora, com qualidade de vida, com estabilidade. Poxa, é legal. Eu recebo por mês, para ser juiz, cerca de 33 mil reais. Pô, é legal receber 33 mil reais. Mas tem salário aí de 15 mil, de 20 mil, que você pode aspirar, que você pode... Então, estou deixando aqui uma ideia, não é que é a única solução, tem muita solução, mas essa é uma. E você, de repente, você vai aproveitar. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser procurado por pessoas que estavam sendo reprovadas. Como eu apareci no jornal, na TV, nas listas lá no topo, muita gente começou a falar assim, como é que faz para passar em concurso? Ou seja, eu comecei a ouvir a pergunta que eu fazia. E eu poderia dar a resposta que eu ouvi. A resposta é, se vira, dá teu jeito, isso é problema seu. No entanto, a Bíblia no Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, segundo os paradigmas do mundo, segundo os conceitos, os valores do mundo, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só de vez em quando, não é só quando está problema, não é só para fazer sorteio de versículo para achar a resposta para a sua vida, porque tem gente que faz sorteio, né? E olha só, eu acredito nisso, Deus já me deu a resposta desse jeito, mais de uma vez, mas o problema é o sujeito que não lê a Bíblia regularmente e só vai na Bíblia para usar a Bíblia igual Tao Te Ching. Tao Te Ching é uma coisa, Bíblia é outra. Bíblia você tem que ler todo dia, de manhã e de noite, sede da palavra, e a Bíblia diz que quem faz isso e segue Jesus no Sermão do Monte, vai ser uma pessoa bem sucedida, e tudo quanto essa pessoa fizer vai prosperar. Tudo é tudo, tudo inclui casa, inclui trabalho, inclui esporte, inclui vida financeira, inclui saúde. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita, tudo vai ser bem sucedido. Isso também está em Josué 1. Pois bem, como a Bíblia foi internalizada na minha mente por conta da educação que eu recebi pelos meus pais, e depois pela minha decisão de ler a Bíblia, eu aprendi que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, aquele que pode ajudar e não ajuda, comete pecado, aquele que pode ser legal e não é legal, comete pecado. E eu aprendi com Jesus que eu tenho que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Gente, Jesus diz, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Se você não aprender nada do cristianismo, aprender essa ideia, que também é conhecida como regra de ouro, eu te garanto que você vai ser uma pessoa fantástica, um cristão fantástico, vai ser uma pessoa de referência, vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto de você, vai ser alguém que vão falar bem de Jesus por sua causa. Um único versículo. E a gente não segue. Mas ok, a Bíblia diz que se a gente errou, a gente pode se arrepender e confessar os nossos pecados e andar em novidade de vida. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E eu comecei a ensinar as pessoas a passar em concurso. Todo mundo que me procurava, eu explicava, eu ensinava a estudar, ensinava tudo que tinha para ensinar. Eu sabia, porque eu tive que aprender na marra para passar. E era tanta gente que começou a dar fila na quarta vara para falar comigo. Não no balcão, mas no gabinete. Parecia a cabana do pai William, um monte de gente esperando para ser atendido. O que eu fiz? Eu falei, eu não posso deixar de atender as pessoas, porque Jesus me manda ter tempo para as pessoas, mas eu também não posso deixar de trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método. Eu vou escrever um livro, eu vou botar tudo que eu sei sobre como passar em concurso no livro. Quem quiser passar em concurso, lê o livro, pronto, ajudei a pessoa e vou ter tempo para trabalhar. Eu escrevo o livro, todo orgulhoso, todo feliz, deu 700 páginas, um material de 700 páginas.
Eu fiquei muito feliz e eu levei para 5 editoras, todas as 5 editoras rejeitaram o meu livro. Porque era muito grande, porque não tinha no mercado, porque concurseiro não lê livro, que não era matéria do edital. Eu sei que os especialistas me rejeitaram. Só que eu tenho treino em ser rejeitado, eu sou bom sendo rejeitado. Não me magoou mais com ser rejeitado. O que eu fiz? Eu falei, vou fazer o seguinte, vou testar, porque você tem que testar, isso é um princípio bíblico, testar é um princípio bíblico. Você precisa testar as coisas. Você tem que perguntar. Por exemplo, eu fui aplicar essa técnica, e essa é uma técnica bíblica, e eu fui perguntar para minha mulher, meu amor, o que falta para eu ser um bom marido? Cuidado se vocês forem testar isso em casa. Porque minha mulher levou a sério, ela começou a falar, ia falar, e eu fiquei assustado, e eu falei, espera aí, eu fui, peguei um caderno, caneta, e comecei a anotar, e ela falava, eu anotava, no final, o meu orgulho masculino estava completamente dilacerado, devastado, no chão, triturado, eu com uma lista enorme na mão, eu olho para minha mulher, e como eu já fui advogado de júri, eu sei defender homicidas, eu sei defender criminosos, eu tenho essa habilidade, eu virei para ela e falei assim, meu amor, eu quero que você saiba uma coisa, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Você vale a pena. Eu quero envelhecer com você. Sentiram a reação no público? Vocês sentiram? Essa frase é ridícula, gente. Eu acho ridícula, mas mulher ouve isso e fica emocionada. Então fala. E eu falei para mim, e depois que eu preparei isso, eu virei para ela e falei assim, amor, escolhe 3 coisas aqui nessa lista. Que eu vou começar por essas 3 coisas. E quando tiver bom nelas, você vai escolher mais 3, e depois mais 3, até que eu seja o marido que você merece. Eu fiz um crediário. Eu sei que alguns anos depois minha mulher diz que eu sou o melhor marido do mundo. Tudo bem, há boa vontade dela, como mulher cristã. Mas o fato é, está funcionando porque eu perguntei. Se você não é homem ou mulher suficiente de perguntar, você não evolui. Mas aviso, se você perguntar, vai doer. E nada ofende mais do que a verdade. A mentira ofende, mas a verdade ofende muito mais. E você pode perguntar isso para o seu marido ou para a sua esposa. Você pode perguntar isso ao seu pai, ao seu chefe. Você fala assim, mas William, mas meu chefe não merece. E eu vou falar, sim, mas isso não tem nada a ver com o merecimento do seu chefe. Isso tem a ver com você evoluir como pessoa. Mas meu chefe já me explora sem eu falar isso, William. Ele vai me explorar mais. Eu falei, ótimo, porque a Bíblia fala que quando você é explorado por razão do Evangelho, isso completa as aflições do Cristo. Isso é um motivo de honra para Deus quando você é explorado. Então, seja explorado. Mas uma coisa eu sei, você vai evoluir, você vai ser o melhor funcionário. E todo bom funcionário é honrado, a Bíblia também diz isso. Então, se o teu chefe é burro o suficiente de não te honrar você sendo bom funcionário, vai aparecer alguém para te honrar e você vai mudar de emprego daqui a pouco. Mas você só vai mudar de emprego o dia que você estiver preparado para mudar de emprego, o dia que você tiver sido fiel no pouco. Aí Deus pode te botar sobre o muito. O problema é que todo mundo repete o versículo, né? Quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito, mas não coloca isso na vida. A maior parte dos profissionais que eu conheço só quer saber de ser fiel no muito. Enquanto está no pouco, diz que não está bom, diz que quando crescer vai melhorar. E não cresce por quê? Porque você só cresce quando você é fiel no pouco. Mas veja, o que acontece? Eu peguei esse livro, eu fiz essa pesquisa com a minha mulher, fiz com os meus filhos, faço com os meus funcionários, como é que eu posso melhorar? Eu fiz essa pesquisa com o livro, eu mandei para várias pessoas, eu fiz uma impressão, encadernei, 20 impressões, encadernei, dei para 20 pessoas, todo mundo adorou o livro, aí eu resolvi, cheguei à conclusão, depois que todo mundo leu o livro, que todo mundo gostou do livro, qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que o livro era bom. Às vezes quem está errado é o especialista, não é você. A maior parte das vezes é você e você tem que melhorar, mas dessa vez foi o especialista que estava errado. E a Bíblia, mais uma vez, a Bíblia em Provérbios 11 diz que é o violento que conquista a riqueza, mas a melhor tradução ali é o valente que conquista a riqueza.
O homem valente que conquista a riqueza, a mulher valente que conquista a riqueza, a pessoa que tem coragem, que corre atrás, que luta, que busca, que procura, é essa pessoa que acha. Jesus também disse isso. O livro é bom, mas a editora não quer publicar o livro. Mas a Bíblia diz que se eu for corajoso, eu vou conquistar coisas. Ora, o que eu faço então? Eu vou criar minha oportunidade, já que ninguém me dá oportunidade. Eu vou criar minha editora, eu apresento meu livro para mim, aí eu publico meu livro. Foi o que eu fiz, eu criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro. E o livro que não ia vender, mas o livro feito em cima de 3 princípios bíblicos: trate o outro como gostaria de ser tratado, pergunte às pessoas, faça pesquisa de opinião e arrisque-se. Vai à luta, tenta, nem que seja para perder, mas tenta. Esse livro é esse livro aqui, que já vendeu mais de 200 mil exemplares, já me levou a todo o estado do país, 2 vezes ao Jô, 3 vezes ao Fantástico, ao exterior, me deu muito dinheiro, muita fama. Eu comprei um apartamento de frente para o mar lá em Niterói, com o dinheiro que eu ganhei com esse livro, o livro que não ia vender, mas o livro feito com base em princípios bíblicos. E eu não moro em cima desse livro, eu moro em cima desse livro aqui, é desse livro que eu moro, porque foi esse livro, que me fez escrever o outro livro. Um livro que só me deu alegria, salvo uma. A única tristeza que esse livro me deu até hoje é que tem muita gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. Não é o livro que é grosso, você que não está afim, você que não quer pagar o preço, você que está querendo moleza, você que é preguiçoso. Porque, se alguém, quando eu estou sendo reprovado, tivesse um livro desse, eu ia perguntar se não tinha versão do diretor. Mas tudo bem, eu sou cristão, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que ajudar o necessitado. Eu fiz o resumo. Você vê que eu estou me esforçando para ajudar o próximo. Esse livro me deu uma carreira muito forte. Se você está aqui pensando em concurso, eu quero dizer que tem uma palestra sobre esse livro gratuitamente na minha página, williamdouglas.com.br. Você entra lá, coloca /cortesias, williamdouglas.com.br /cortesias, e tem uma palestra de graça sobre esse assunto. Se é um assunto que te interessa, a gente continua essa conversa específica depois. Lá tem outras palestras também, tem um informativo, tem livro de graça para você, tem trechos bíblicos para lidar com momentos de pressão, tem bastante coisa. Bem, a minha carreira foi sendo construída em cima disso e foi sendo construída através da Bíblia. Foi a Bíblia que me deu a minha carreira, não só no concurso. 20 anos depois, as pessoas me perguntam: William, como é que você consegue ter sucesso de ter mais de 1 milhão de livros vendidos, mais de 2 milhões de pessoas em palestras, de já ter estado em lista de mais vendido? Como é que você consegue tanto sucesso? E aí, assim como eu escrevi sobre como passar em concurso para ajudar os outros, no assunto concurso, eu escrevi um outro livro, eu e Rubens Teixeira, amigo meu, pastor da Assembleia de Deus, doutor em economia, mestre em energia nuclear pelo IME, a gente escreveu esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que é um livro feito para ateu. Ateu pode ler que não vai doer, porque eu não tento converter ele nesse livro. Eu não falo de céu e de inferno nesse livro, eu falo só de vida profissional. Então, e eu já tive a alegria de ateu encontrar comigo e falar: professor William, muito obrigado, aquele seu livro de interpretações bíblicas mudou a minha vida profissional. Então veja que louco, um ateu pega para ler e aprende e segue e é beneficiado. E infelizmente eu sei, porque é uma questão estatística, ninguém me contou, nem eu sou oráculo, há pessoas dentro desse templo, dessa nave agora, e que a vida profissional ainda não foi impactada pela Bíblia. Você ainda não é um praticante da Bíblia no seu local de trabalho. Você ainda não pratica os princípios. E eu não vim aqui para te acusar, nem para te condenar, embora seja a minha profissão, né? Porque todo mundo, eu não gosto de gente que fica condenando os outros, julgando os outros. Eu falei, isso é meu trabalho. Então, eu não vim aqui nem te julgar, nem te condenar.
eu vim aqui para dizer, examine-se o homem a si mesmo. E se você se examinar a si mesmo, você vai ter a oportunidade de você mudar, de você crescer, de você se arrepender do que você está fazendo de errado. E, por isso, o meu trabalho é normalmente sobre vida profissional. Aí você fala assim, William, você veio aí vender esse livro, 25 Leis, então? Não. Se você quiser comprar, está disponível, mas eu não vim vender, porque tem uma palestra sobre ele gratuita na internet, no mesmo site que eu acabei de te dar. Tem uma palestra lá gratuita, aliás, tem duas, tem uma para ateu e uma para cristão. Tem a versão laica, que você passa no seu trabalho, que você passa para o seu amigo ateu, que não quer falar de religião, e você não vai ficar aborrecendo ele, pelo menos não quando o assunto for vida profissional. Você fala, a Bíblia é muito legal, tem um monte de coisa lá, que não tem nada a ver com religião. E tem a versão cristã. E esse livro, sobre as 25 leis, que você tem acesso gratuito a ele, na palestra, no site, e tem todos os versículos que eu cito, são 196 páginas e 210 citações bíblicas. Você pode fazer um estudo para a sua vida profissional. Aí você vai falar assim, mas William, eu não estou entendendo nada, a gente não vem na igreja para ser salvo? O assunto não é o reino dos céus, não é a salvação da alma, não é a gente ir para o paraíso, não é a gente se arrepender dos pecados? Aí eu vou te responder, o assunto mais importante é, com certeza. Se você chega aqui e sai daqui sem aceitar Jesus, você está perdendo uma grande oportunidade de não ir para o inferno. Você está perdendo uma grande oportunidade de se reatar com Deus, de você se religar com o seu Criador, de você ter contato com o seu melhor amigo. Se eu puder te dar uma recomendação, deixa Jesus entrar, ele está à porta e está batendo. Ele te ama, ele te aceita do jeito que você é, ele sabe todos os cadáveres que você tem escondidos no armário, ele sabe tudo que você fez de errado, e ainda assim ele gosta de você. E ainda assim ele fala, meu filho, vem cá que eu quero te melhorar mais um pouco, mas eu te amo do jeito que você é. Isso é o mais importante, é óbvio. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está no hospital, você é o médico de plantão, aí chega uma pessoa com um tiro no peito e com um tiro na mão. Qual vai ser o primeiro tiro que você vai tratar? No peito, claro. Mas depois que você tratou o tiro no peito, você vai fazer o quê? Você vai deixar a mão sangrando? Não, você vai tratar a mão. Então, quando alguém chega na igreja, a emergência é tirar o cara do inferno. É você se arrepender dos seus pecados, você parar de fazer coisa que vai fazer mal para você. Essa semana eu tenho uma amiga minha que descobriu que a funcionária de confiança dela tem um salário alto, estava roubando. E a mulher perdeu o emprego. Então, se ela tivesse entrado numa igreja na semana anterior e tivesse aceitado Jesus e falado, eu vou parar de roubar, ela não teria sido mandada embora. Não ia ser descoberta. Mas é complicado porque ela já é crente. Ela já é crente. E aí você fala, que horrível. E você? E eu? Antes de eu olhar para o cisco no olho do outro, eu tenho que olhar para a trave que está no meu olho. A minha pergunta é, e você? Como é que você está? Aonde que você anda? Mas deixa eu falar com você. A Bíblia precisa ser capaz de te impactar. E esse é o primeiro assunto, a salvação. Mas depois vem como você se comporta. Ninguém suporta um político evangélico ser filmado agradecendo a Deus numa oração por causa de corrupção. Ninguém suporta um evangélico ser acusado de fraude. Então tem que ter uma diferença. Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Vem um médico, uma pessoa vai no médico, você é o médico, o cara chega ali com sarna na mão, e você faz o exame, faz uma bateria de exame e descobre que o cara está com câncer. E aí você vira para ele e fala, amigo, você está com câncer, não vou tratar agora a sua coceira, não, a sua sarna, você precisa primeiro curar o câncer, que é o mais urgente. Aí a pessoa responde para você, não, eu não tenho câncer, eu não acredito em câncer. Câncer é uma criação da mídia, eu quero que você trate a minha sarna. Não aceito tratamento para o câncer. Quem aqui vai tratar a sarna? Levanta a mão.
2, 3, 4, 5. E quem aqui vai falar assim, não, eu não vou tratar sarna porque a sua emergência é o câncer? Levanta a mão. Você é muito autoritário, sabia? Sabe o que um bom médico faz? Pô, o cara já está com câncer, você ainda vai deixar o cara se coçando? Um bom médico vai tratar a sarna, vai diminuir o sofrimento dele, e durante esse processo é bem possível que ele adquira a confiança do paciente e o paciente aceite outro tratamento. Tem muita gente aqui que quando chega lá fora, em vez de ajudar o necessitado, de ajudar a pessoa, de dar a mão amiga, de dar uma palavra de entusiasmo, você está tão preocupado com o câncer dela ter que aceitar Jesus, que você não dá mais nada para ela. Ou ela aceita Jesus, ou ela não vai ter a tua atenção. Você conhece gente assim? Você é assim? Porque eu quero te sugerir o seguinte: trate bem os outros. Se você fizer bem isso, alguns vão te ouvir e vão levar a sério o que você diz. Então hoje a gente está aqui para falar de vida profissional. Não estou para falar do tiro do peito, nem do câncer, que é a salvação da alma. Mas estou aqui para falar da mão que trabalha, da vida profissional. E a Bíblia tem muito a falar sobre vida profissional. E se você quiser saber sobre isso, tem nesse livro as 25 leis bíblicas de sucesso. Trouxe até para vocês mostrar. Acabou de ser publicado na Letônia, já vai ser publicado nos Estados Unidos, no México, na Argentina, em Portugal, na Romênia, na Hungria. E por que o livro está tendo essa aceitação? Porque pouca gente mistura esses assuntos. Aliás, tem gente que diz que não pode misturar religião e trabalho. Tem gente que diz que você não pode se assumir como crente ou não deve se assumir como crente no trabalho. Mas Jesus diz o quê? Esquece o William. Jesus diz que não se põe um farol embaixo da mesa. Jesus diz que você não pode se esconder, mas não é você ficar enchendo a paciência das pessoas para elas se converter, embora elas se converter seja importante. É você dar o exemplo. É você ser um bom cristão, é você tratar o cara como gostaria de ser tratado, é você ajudar o próximo. É você ser o melhor funcionário da empresa. É você não furtar, é você não roubar, é você não ficar jogando Candy Crush na hora do trabalho. Nem Fazenda Feliz. Nem paciência. Em suma, eu vim aqui dizer, o assunto mais importante dentro da igreja é a salvação da alma, é a salvação do pecador, é o arrependimento. Mas, depois que esse momento acontece, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa se santificar, você precisa se tornar mais parecido como Cristo, você precisa andar como ele andou. Se você quiser, se você é cristão, isso aqui não é obrigatório, não tem ninguém algemado aí. Você veio porque você quis, mas se você veio, venha. Vou repetir, já que você veio, venha. Não fica comendo só pela beirada, pula na piscina. Vá lá em Ezequiel 47, o que Ezequiel 47 diz? Que quando você está com a água pelo calcanhar, ou pelo joelho, ou pela cintura, ainda não é o que Deus quer. Deus quer que você se afogue nas águas do Espírito, que você nade nas águas do Espírito, porque a hora que isso acontece, aí é que você se transforma em alguém que aonde você chega muda tudo. É a água que cura. E o profeta diz que aquele que crê em Jesus, rio de água viva fluirão do seu interior. Mas para isso você precisa entrar no jogo. E eu vim aqui desafiar você a isso. A você que ainda não leu a Bíblia toda, a ler a Bíblia toda. A você que não lê a Bíblia todo dia, lê todo dia. A você que já lê todo dia, lê de manhã e de noite. Ah, exagero seu, você é um radical? Não, eu só li Josué, capítulo 1, que diz para ler de manhã e de noite. Que quem lê e praticar e não se afastar, vai ser alguém bem-sucedido em tudo o que fizer. Vai prosperar, e isso são palavras bíblicas, por mais que o pessoal aí tenha deturpado, prosperidade, sucesso, são palavras bíblicas, estão no texto. Salmo 1 diz a mesma coisa. E eu vim aqui desafiar você a isso, convidar você a isso, a deixar Jesus entrar,
na sua vida espiritual, mas que a sua vida espiritual impacte a sua vida profissional, impacte o seu casamento. E há muitos textos que falam sobre isso. O tema de hoje é isso aqui, formigas. O tema de hoje é sobre esse livro que eu acabei de lançar, eu e o pastor Davi Lago. Deus tem abençoado, a gente já está 8 semanas na lista da Veja, estamos na lista de mais vendidos, isso é legal, porque é a Bíblia, mais uma vez, ali na lista de mais vendido. E eu quero te convidar a ler comigo Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. O que diz a palavra? Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governador, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai finalmente se levantar do seu sono? Vejam que coisa absolutamente fantástica. Em 3 versículos, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, convida toda a humanidade a analisar as formigas. Mas ele se dirige em especial a um tipo de pessoa, o preguiçoso. E eu posso assegurar a você, nada mais difícil de lidar do que com um preguiçoso. O preguiçoso é insuportável. Você concorda comigo, não concorda? Então, a primeira lição que a gente tem desse texto é que, embora o preguiçoso seja alguém insuportável, a Bíblia, e logo aquele que inspirou a Bíblia, Deus, se preocupa com o preguiçoso. Isso mostra que Deus não desiste das pessoas, que não existe categorias de pessoas que Deus fala assim, esse aí eu não quero, esse aí eu não me preocupo, esse aí eu não tenho interesse. Ele se interessa pelo preguiçoso, pelo ladrão, pelo viciado, pela prostituta, até pelo religioso hipócrita, que é o pior tipo de gente ruim, Deus se interessa. Jesus teve tempo para os fariseus hipócritas, assim como teve para os políticos corruptos, para os fiscais corruptos, como é o caso de Zaqueu. O que eu quero dizer é, Deus se interessa pelo seu caso. Essa é a primeira lição, Deus se interessa pelo seu caso. E Deus se interessa pelo preguiçoso. E outra coisa que você vê aí, uma sequência é, o cidadão, observa a formiga. Ele começa dizendo assim, presta atenção, olha, veja, fica ali filmando. E aí ele diz assim, depois disso pensa, reflete. E depois disso aprende. Olha só, gente, que fantástico. É uma sequência, você observa, você raciocina e você aprende. É uma aula de aquisição do conhecimento. É uma aula de como adquirir conhecimento. Mas mais do que isso, é também uma aula de humildade, porque todo mundo tem tempo e interesse de ver as coisas grandes, mas neste caso não. A observação é, olha a formiga, um bicho extremamente pequeno, um bicho que, se você quiser, você mata com a ponta dos seus dedos. E é essa formiga que a Bíblia fala, olha o pequeno. Olha o que é pequeno. O que é pequeno tem muito a ensinar. O japonês diz que você tem que tomar cuidado com as pedras pequenas, porque são elas que derrubam as pessoas, porque a pedra grande todo mundo vê. Gandhi diz que por menor que seja uma pedra, você nunca consegue ver todos os lados dela. Então, para você ver uma pedra, por menor que seja em todos os seus ângulos, você precisa de mais alguém para te ajudar, você precisa trocar ideia com alguém. A formiga, a gente é muito pequeno, e a gente deve observá-la.
E aí, quais são as coisas que ele observa nas formigas? Bem, primeiro, vale a pena dizer para você que estudar as formigas é um dos ramos da ciência, é a mirmecologia, é o estudo das formigas, que é recomendado pela Bíblia. Não é um exercício de divagação intelectual que o pregador resolve fazer, para fazer uma pregação interessante. Não, a Bíblia manda, o Salomão fala, vai observar a formiga. Se a gente estudar a formiga, a gente vai ver que ela, como a formiga e como a vespa, são o que chamam de eusociais. Tem mais de 15 mil espécies de formiga, que a formiga é considerada o gênero animal de maior sucesso. Aí você fala, não, formiga é um inseto, não é um animal. Sim, mas os insetos estão dentro do reino animal. A formiga não é vegetal nem mineral, a formiga é um animal. Tá? Por mais que, num primeiro momento, você fala, não, formiga animal a formiga está dentro do reino animal. E é considerado o mais bem sucedido. Para você ter ideia, 15% de toda a biomassa, de todos os seres vivos do reino animal, são de formigas. Se você somar o peso de todos os seres humanos e o peso de todas as formigas, sabe quem é mais pesado? As formigas. As formigas têm uma capacidade de resistência absolutamente extraordinária. E essas formigas que são tão interessantes e que manda, ela tem algumas lições. A primeira coisa que a formiga faz é trabalhar. A formiga trabalha. A maior parte das pessoas que eu conheço que reclama que não tem sucesso são pessoas que não querem trabalhar. A maior parte das pessoas diz que se ganhar na loteria, vai parar de trabalhar. Então ela não gosta de trabalhar, ela trabalha obrigada. Eu não jogo na loteria, mas se eu jogasse na loteria e ganhasse, eu não ia parar de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Anota essa frase, você não se esforça para ter prazer, você tem que aprender a ter prazer no esforço. Se eu estou onde eu estou, é pela bênção de Deus, por trabalhar. E se você olhar, a maior parte dos milagres Deus faz para quem está trabalhando. A coisa mais difícil é Deus fazer milagres, Jesus fazer milagre para quem não estava fazendo nada. A maior parte dos milagres acontece durante um processo de alguma coisa. Por exemplo, atravessar o Mar Vermelho, o cara precisou andar. Ser curado da lepra, ele precisou ir até o templo. A pescaria maravilhosa, a pesca maravilhosa, eles precisaram voltar para o mar, depois de lavar as redes e ir mais fundo. Ou seja, a maior parte dos milagres acontece quando você está trabalhando. E tem crente que não quer trabalhar. E a Bíblia fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar. A Bíblia fala que em todo trabalho, aproveita, a Bíblia fala, para tudo que vier a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faze com boa vontade. Gente, sério, não responde para mim, responde para você, tudo que vem na tua mão você faz com boa vontade? Várias vezes eu vejo o marido ir fazer alguma coisa para a esposa, ele já está fazendo o que a esposa insistiu, e ele faz reclamando, e ele faz murmurando. Falei, gente, já não vai fazer? Faz feliz. Já vai gastar o tempo mesmo. Vai para a festa que não queria ir com a esposa, aí vai de cara emburrada. Pô, meu irmão, você já está indo na festa, perdeu, rapaz, tu foi. Pelo menos faz a média bem feito. Pelo menos faz bem feita a média. Vamos lá, Efésios 6, vai lá em Efésios 6, olha que lindo, que maravilhoso que você vê hoje aqui na igreja, nesta noite gloriosa, para você sair daqui com um versículo bíblico para praticar amanhã, homework. Ou então, não é homework, é o work, não vai ser em casa, vai ser no trabalho. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, papapá. Verso 5, vós, servos, vós, empregados, vós, seletistas, vós, autônomos, vós, servidores públicos, está tudo incluído aí. Obedecei aos vossos senhores segundo a carne,
Isso, aquele ímpio, aquele pagão. Obedecei ao pagão, ao não crente, ao que não compartilha com a sua fé, mas quer ser o patrão, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a quem? Como a seu melhor amigo? Não, como a Cristo. Vocês repararam o que está escrito aqui, gente? Está mandando tratar o seu patrão como se fosse Jesus. Sério, você já trata o seu patrão como se fosse Jesus? O seu gerente como se fosse Jesus? Se Jesus fosse o teu gerente, você ia ter a mesma boa vontade que você tem hoje, ou a má vontade que você tem hoje? Ou você ia ser mais legal? Não, pô, Jesus, né, o Nazareno. Aí você vai, não pode ser. Mas tudo bem, vamos continuar lendo. Não servindo somente à vista, não trabalhando bem só quando está sendo vigiado, só quando está sendo fiscalizado, não sendo honesto só quando está sendo auditado. Não é só para vista. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade, de coração a vontade de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que o seu trabalho, seja de faxineiro, de médico, de auxiliar administrativo, qualquer que seja ele, de servidor público, é um lugar de expressão da sua espiritualidade. O trabalho é um lugar santo, o seu comércio é um lugar santo, a sua empresa é um lugar santo, e isso é muito sério. Olha só, você tem que agradar não aos homens, mas fazer a vontade de Deus. E qual é? Verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor. Olha, ele insiste, ele repetiu, falou isso 2 versículos atrás. É para você ter certeza que não foi erro da tradução, não. Ah, não, isso aqui deve ter sido um erro da tradução. No grego koiné deve ser diferente. Não, é isso aí mesmo. Aí você fala, o meu chefe não merece. E eu já te respondi, Deus te pede para você tratar os outros, não segundo o merecimento dos outros, mas segundo o plano dele para você tratar os outros. E ele tem moral para dizer isso, porque ele te trata você, não segundo os seus merecimentos, sorte nossa, mas segundo o plano dele para tratar a raça humana. Então Deus quer que você trate bem o seu patrão, mas isso vai ter uma série de implicações. Quando você tratar bem o seu patrão, todo mundo age de má vontade, pelo menos a maioria, só quando está sendo vigiado, não faz trabalho com capricho. Aí quando você começar no seu trabalho a tratar o patrão assim, a trabalhar desse jeito, mesmo sem ser vigiado, o que os outros colegas vão dizer de você? Você é um? E aí, a maior parte das pessoas, ao invés de seguir a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, como referência de vida, vai começar a seguir quem? O colega de trabalho, que ganha menos do que você. Mas como ele criticou você, que você é otário, que você é bobo, que você é isso ou aquilo, você para de se comportar como a Bíblia manda. Mas se você quiser a Bíblia como orientadora profissional, desculpe. A Bíblia é muito clara. Você vai ter que trabalhar de coração. Agora, te garanto uma coisa. O dia que tiver que mandar a gente embora, você vai ser o último a ser mandado. Sabe por quê? Que o patrão vai dizer, não, eu não posso mandar o William embora, não. Ele me trata como se eu fosse o próprio Deus. Gente, olha só. Eu estou citando o texto expresso da Bíblia. Quem aqui já trata o patrão como se fosse Jesus? Levanta a mão. Quem aqui vai sair daqui hoje falando assim, gente, que desagradável. Eu fui à igreja para orar, para entregar minha oferta, para cantar, para ouvir a palavra, e teve um chato lá que me disse que amanhã cedo eu vou ter que tratar o meu patrão como se fosse Jesus. Desculpe, foi mal, eu não queria fazer isso. Mas ou eu leio a Bíblia, ou não é o lugar de outro livro aqui. Você está sabendo como é sério isso, gente? É amanhã, tem que ser amanhã. E tratar o seu cônjuge é hoje. Eu quero contar para vocês uma experiência fantástica que eu tive. Eu sou palestrante, eu sempre, quando eu quero voltar,
de casa, eu fico imaginando que a minha mulher vai estar me esperando ali no galeão. A porta se abre do desembarque, aquela porta automática, eu saio e aí vem a minha mulher correndo na minha direção, com um vestido lindo, o vento batendo nos cabelos, música, slow motion, um beijo cinematográfico. Eu sempre sonho com isso, gente. Nunca acontece. Não acontece. Eu mesmo falo, amor, me espera em casa. A ponte está terrível. Essa obra aqui no Brasil está terrível. Espera em casa. Mas aí eu vou para casa esperando que vai acontecer o quê quando eu abrir a porta da casa? Slow motion. Raramente acontece. Muitas vezes quando eu chego, minha mulher me dá um beijo assim, ó, e sai correndo, porque está ligando para o médico, o garoto está com febre, não sabe se é isso, a empregada está brigando com a outra, ela é síndica do prédio, está tendo um problema lá na garagem. Meu irmão, quando eu chego em casa, eu vejo aquela bagunça, eu, Senhor, obrigado por eu trabalhar na rua, Pai. Pai, tu dizes que não dá tentação maior do que a gente é capaz, obrigado, Pai. Por isso você tem que honrar quem fica em casa, porque não é fácil o serviço de casa. Mas aí, minha mulher viaja com os filhos para visitar a avó. Já que ela fez isso, eu vou fazer o seguinte, vou praticar o versículo bíblico, a regra de ouro, que está lá no estudo de Napoleão Hill, como a mais poderosa das regras de sucesso, que é a regra de ouro. E tudo que eu gostaria que a minha mulher fizesse por mim, eu farei por ela. E aí eu começo a armar a volta dela. Mandei fazer um cartaz, bem-vindo à verdadeira seleção brasileira. A época da Copa eu boto a logo da seleção, um cartaz verde e amarelo, bem-vindo à verdadeira seleção brasileira. Ela vai ser elogiada, imagina, você é a seleção brasileira. Encomendo muitas flores, dúzias e dúzias. Mando entregar lá em casa, encomendo o jantar que ela prefere, no restaurante caro da cidade, a comida predileta, a sobremesa predileta, que eu sei, porque eu perguntei antes, eu conheço os gostos da minha mulher, eu conheço o estado do meu gado. Porque a Bíblia diz que quando você conhece o estado do seu gado, você prospera. Eu conheço o estado dos meus filhos, eu conheço o estado dos meus funcionários, até o teu estado, que no momento você é minha ovelhinha querida, que eu estou aqui para falar de Deus para você. Se você entrar no meu Facebook, agora página William Douglas, 300 mil pessoas, você pode postar lá e dizer o que você achou. Você pode entrar no meu site e mandar uma mensagem para mim, tem lá um Fale com William Douglas, porque eu quero saber a sua opinião. Se você me mandar, eu vou ficar grato. Porque eu sei que eu preciso saber o estado das minhas ovelhas. Mas resultado, eu também encomendei 2 McLanche Feliz para os 2 meninos, né, que é o que distrai eles e tal, encomendei tudo. Chamo as empregadas e falo, meninas, vamos fazer um jantar romântico. Nayara vai chegar de viagem e vocês, por favor, coloquem a mesa, toalha branca, luz de vela, tudo do bom e do melhor. Vai chegar a comida, coloque ali. E os McLanche Feliz coloquem na copa. Depois, quando tiver a Nayara chegar, vocês façam uma barreira de empregadas, de forma que nenhuma criança chegue na área romântica. Não deixe que passem. E as flores espalhem pela casa. 2 buquês, vocês despetalem. Façam as pétalas, um caminho de pétalas por onde a Nayara for passar, de forma que ela ande tão somente sobre a leveza das pétalas. E na cama do casal, muitas pétalas, vamos induzir muitas pétalas. Técnica do João e Maria, muitas pétalas. Arquitetei tudo. Primeiro efeito que aconteceu desse meu plano, absolutamente inesperado, absolutamente colateral, foi que as empregadas domésticas se apaixonaram por mim. Esse negócio de cristianismo é explosivo. Vocês acham que o muçulmano é explosivo? Não, o cristianismo que é explosivo. Pega até em quem você não está planejando. Vou para o aeroporto. Seguro o cartaz esperando minha mulher chegar.
As pessoas passam me olhando com cara de maluco. Ninguém entende o cartaz, mas eu não tenho nenhum compromisso com quem não compartilha a visão. Muita gente não entende que eu queira ser um bom servidor, que eu queira produzir mais do que a média, que eu queira ser cristão, que eu queira ajudar o próximo, que eu, apesar de todos os meus títulos e todo o meu poder, que eu seja humilde. As pessoas, mas você é humilde? Eu falei, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Não tem essa de ser juiz. Eu sou juiz, não tem liminar para impedir que o meu filho pegue zika. Nem liminar, nem remédio. Se for pegar, vai pegar. Quem protege meu filho de zika é Jesus. Não tem poder para isso. Mas resultado, minha mulher chega. Eu corro em direção a ela. Com cartaz. Dou um beijo cinematográfico. Amor, adorou o beijo. Se não gostou, mentiu para agradar. Levo ela para casa, ela chega em casa, vê as flores, fica emocionada, caminho de pétalas, fica emocionada. Quando chega na sala, vê a comida predileta, a sobremesa predileta, fica mais emocionada ainda. Luz de vela, emocionada, valorizada, prestigiada, se sentindo amada. Maior emocionada ela ficou quando ela, de relance, ela olha e vê na copa os 2 McLanche felizes. Aí eu derrubei ela. Os olhos marejam e ela comenta: você lembrou dos meninos. A minha natureza seria dizer sim, eles são meus filhos também. Mas eu não consegui. Meus olhos estavam marejados. Porque eu sabia quanto eu gastei no jantar. E ela gostou mais, Valândro, ela gostou mais dos 2 McLanche felizes. Eu fiquei muito emocionado que com 3 McLanche felizes eu tinha resolvido a parada. Mas vencido esse momento, pequeno, menor, eu posso dizer que minha mulher ficou muito feliz. E de repente, num relance, num átimo, ela vira e fala assim: mas eu vou ter que te receber assim agora? Porque quando você faz algo muito legal, você estabelece um novo paradigma. Eu mudei o paradigma. Como passar foi uma mudança de paradigma. Ninguém ensinava os outros a estudar. O primeiro livro sobre o assunto foi o meu, por causa de Jesus. Hoje já tem vários livros e vários professores. Isso é uma mudança de paradigma. Mas aí veja, aí é que vem o legal do Evangelho. Porque o legal do Evangelho é quando você abre mão da reciprocidade e você fala assim: eu vou tratar o meu pai bem, porque a Bíblia manda eu tratar ele bem, mesmo que ele não mereça. Porque a Bíblia me diz para honrar pai e mãe. Isso não tem nada a ver com o tipo de pai que eu tenho, porque eu não escolho o tipo de pai que eu tenho. Isso diz respeito ao tipo de filho que eu sou, porque eu posso não escolher o tipo de pai que eu vou ter, mas eu posso escolher o tipo de filho que eu vou ser. Eu não posso escolher o tipo de patrão que eu vou ter, mas eu posso escolher o tipo de funcionário que eu vou ser. E se você abre mão da reciprocidade e fala assim: eu estou fazendo o certo, não para receber o aplauso, não para ser promovido, não para ser citado pelo pastor na hora do culto, não para ir lá na frente, não para ser aplaudido, mas porque eu quero fazer o certo para agradar o meu rei, agradar a Jesus, eu vou fazer o certo independente de aplauso. Aí é que você chega no topo. Aí é que você vai muito longe. E eu quero desafiar você a isso. E sempre que você fizer o bem, o certo, na hora certa, às vezes neste plano, nesta terra, às vezes no paraíso, você vai ser regiamente recompensado. Eu não sei se vocês podem imaginar, mas eu suponho que imaginem o quanto que eu fui recompensado pela minha esposa. Se é que vocês me entendem. Porque não tem como você fazer o certo e não ser recompensado. Mas eu vim falar das formigas, eu não vou gastar todo o tempo com as formigas, até porque o tempo já terminou. Mas eu vou falar que as formigas ensinam a trabalhar em equipe, que elas são organizadas, que elas se provisionam, que elas se preparam para os dias difíceis, que elas se comunicam. Gente, existe um fenômeno chamado trofalaxia. Quando as formigas se encontram, elas tocam as orelhas, as antenas,
é outro bicho que toca as orelhas. Elas tocam as antenas e através dos feromônios elas se comunicam. E olha que coisa fantástica. Se uma delas está com fome, a outra regurgita. Eu sei que não é uma imagem muito agradável, mas uma tira a comida do seu estômago e dá para a outra, porque a outra está com fome. Gente, lá atrás, 800 anos antes de Jesus nascer, o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está falando, vai estudar a formiga, galera. Será que você tem sido capaz de se comunicar e ouvir as pessoas ao seu redor e tirar do que é seu para compartilhar com quem precisa? Isso é uma lição das formigas, a sociedade mais bem-sucedida da Terra, e a Bíblia fala, vai estudar esses caras. Isaías diz o quê? Quando você abre mão do que é seu para ajudar o necessitado, Deus vai fazer a tua treva ser como a luz, vai dar saúde aos teus ossos, vai mudar a sua história, você vai ser um jardim regado, cuidado, um reparador de brecha, um reconstrutor de muro, mas quando você abre mão do seu para dar para o próximo. E isso a formiga ensina. A formiga ensina um monte de coisa. Uma formiga sozinha eu mato, um monte de formigas juntas me põem para correr. E olha que eu sou um cara grande, mas a união faz a força. Eu não quero cansá-los, mas eu quero dizer o seguinte: se você quiser aprender com a Bíblia, como ir para o céu, ela ensina. Mas se você quiser desprezar o céu, lamento que faça isso, mas aprender com a Bíblia a ter sucesso aqui na terra, a Bíblia ensina. O que eu não entendo é que você que já aceitou a Bíblia, aceita Jesus, diz que Jesus é Senhor, você que diz que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, não lê a Bíblia e não pratica a Bíblia. Mas leva a Bíblia para casa, amanhã cedo trate seu patrão melhor, hoje à noite, faça as perguntas que as respostas só vão te incomodar se forem verdade. Fala assim, eu vou crescer, eu vou perguntar, eu vou conhecer o estado das minhas ovelhas, o estado dos meus clientes, o estado das minhas finanças. Tem um monte de gente que você pergunta quanto você deve de dinheiro, o cara não sabe. Ele tem medo de fazer a conta. Está enriquecendo o banco e está fazendo isso. Meus amores, há no meu site uma palestra sobre o 25 Leis, há uma sobre outro livro, Sociedade com Deus, que é a continuação, para quem tem fé. Existe uma palestra sobre os 10 mandamentos, dentro de uma nova visão. Existe bastante material gratuito. Existem os livros e no meu site tem material gratuito, tem todos os versículos disponíveis. O que eu gostaria é de, na oportunidade que eu tive hoje, vim dizer para você o seguinte: a Bíblia funciona. Deus está vivo, te ama, se comunica, tem várias propostas para você mudar. A primeira delas é você aceitar Jesus como Salvador. E depois que isso acontecer, ou em paralelo, o desafio é aprender com a Bíblia. Você que já é salvo, eu queria que você saísse daqui falando assim: eu preciso me comportar de uma forma diferente. Eu preciso tirar o velho homem, a roupa suja, a roupa antiga, o valor antigo e ter um comportamento novo. Não é preciso muita teologia para isso. Basta você tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Basta fazer as coisas de coração. Basta semear o que você quer colher. Agora, se você quer ir um pouco mais fundo, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer este momento aqui, te agradecer a tua bondade, a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, qualquer pessoa que está aqui ou através da internet, que possa ter sido tocado por ti e que agora, Senhor, em nome de Jesus, que seja alcançado, Senhor, pelo toque do teu Espírito, pelo teu bálsamo, Senhor. Que ainda hoje, Senhor, alguém sinta, Senhor, a tua presença e fale: opa, algo diferente me tocou. Pai, que cada pessoa aqui ou na internet tome a decisão de essa noite ainda pedir desculpas a alguém, premiar alguém, honrar alguém, agradecer alguém, mandar um SMS, mandar um WhatsApp para alguém dizendo: olha, obrigado, olha, eu te respeito, olha, eu te desejo bem. Que isso aconteça ainda hoje, Pai. Que amanhã de manhã no trabalho as pessoas se lembrem que foram salvas, não só para ir para o céu, mas para trazer sal e luz, para trazer esperança, Senhor. E que possam praticar, Senhor, a tua palavra. Tu dizes que aquele que te ouve e pratica vai ser como a casa construída sobre a rocha que suporta as tempestades.
que aqueles que esta noite ouviram a Tua palavra, que a pratiquem e que com isso possam resistir às tempestades da vida. Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pelas formigas que Tu deixaste aí como forma de nos ensinar mais um pouco da Tua imensa sabedoria. Tudo isso te pedimos, tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém.